Noite, paz seja convosco, amém? Uma alegria estarmos na casa do Senhor e saber que Deus tem palavras de vida para mim e para você. Isso é maravilhoso, amém? Então nós vamos receber essas palavras ali no livro de João. Abra comigo ali, Evangelho de João, capítulo de número 1. Agradecemos também e damos uma boa noite a todos que estão conosco, conectados pelas nossas mídias aí, YouTube, Facebook. Se você também tem a palavra aí, pode estar nos acompanhando. Evangelho de João, capítulo 1, os versos 29 ao 34. Nos diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no coração, diga a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra de vida que procede de Deus a cada um de nós nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração, damos toda a liberdade para que o Teu Espírito Santo venha construir tudo que está designado, determinado da parte da Tua palavra a favor de nossas vidas. Que nessa construção sejamos abençoados, transformados, sarados, curados, libertos. Sejamos verdadeiramente, Senhor, enchidos e preenchidos, porquanto a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, para assim suprir todas as nossas necessidades. E eu também, Espírito Santo, me entrego com toda a liberdade, para que Tu me tomes, a fim de que seja Tu a falar, a ministrar através de mim, e que assim seja. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, nessa semana se aproxima já o Natal. É uma data festiva, uma data de celebração, onde, na verdade, ela tem vários significados. Mas eu creio que, dentre muitos desses significados, nós precisamos resgatar algumas coisas que verdadeiramente estão propostas na vida e na obra de Jesus Cristo. A gente vê as pessoas agora, nesses últimos dias, correndo muito. Isso é muito bom para o comércio, né? Tendo em vista essas restrições que a gente tem enfrentado nos últimos meses, né? Então a gente sabe que isso é muito bom, isso movimenta a economia, isso traz também um certo regozijo para aqueles que trabalham e fazem parte desse contexto onde o comércio voltado para o Natal tem essa eficácia, né, de movimentação na economia. Mas a gente precisa também discernir as coisas com uma amplitude maior, né? Eu até estava lendo uma postagem no Twitter, e o pastor Silmar Coelho, ele colocou um tópico interessante. Ele botou assim: o Natal não é comércio, não é bebida, nem é o aniversário de Jesus. Mas é um momento de reflexão, de aproximação, de aconchego, de proximidade diante daqueles a quem nos são caros, diante daqueles que fazem parte da nossa vida,
seja familiar, seja dentro de um contexto social, pelas amizades, pela proximidade. E eu creio que isso é o mais importante. Até porque nesse ano a gente foi privado de relações, de proximidades. A gente sabe que houve algumas destemperanças de algumas autoridades que extrapolaram algumas medidas, Mas a gente também entende que o propósito sempre foi visando o bem comum. Mas agora nós estamos num momento em que realmente as pessoas estão meditando um pouco mais antes de uma maneira afoita sair, tomando decisões extremamente arbitrárias e fora de um contexto, de uma realidade. Então, diante de todo esse contexto, não estendendo demais, porque não é também o propósito, que a gente possa refletir o que verdadeiramente está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Claro que a gente, nesse texto que nos foi, nesse momento, disponibilizado, usufruir das palavras que vêm de Deus ao nosso coração, ele não pega toda a plenitude da pessoa de Jesus. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês alguns dos tópicos que aqui estão presentes. Porque a gente vê a maneira com que João, não o apóstolo João, mas João o Batista, se referir e testemunhar a respeito da pessoa de Jesus. E a primeira coisa que ele traz, quando ele testemunha de Jesus, é o que está personificado na pessoa de Cristo. Ele diz ali que ele é o Cordeiro de Deus. E ele diz o porquê que ele é o Cordeiro. Porque ele é quem tira o pecado do mundo. É a primeira parte que nós lemos ali, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele traz para nós esse conhecimento, ainda que limitado, porque não fala de toda a plenitude da pessoa de Jesus, mas nos dá uma diretriz, um entendimento, uma compreensão diante daquilo que ele revela de como ele conheceu Jesus. E ele diz que ele o identificou nesse primeiro momento, desse encontro, quando Jesus se achega a ele nas margens do Jordão, onde João batizava aqueles que vinham ouvir a sua pregação, e mediante a força e a intensidade da sua pregação, aceitavam o batismo como um meio, através da água, de remissão dos seus pecados. Mas ele também diz que aquilo que ele estava naquele momento fazendo, ministrando, não era na mesma intensidade que seria feito através de Jesus. Tanto é que tem um versículo onde ele diz: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo. Então ele coloca uma dimensão muito maior, uma dimensão mais alta, um propósito superior àquele que ele estava ali desenvolvendo. Mas, diante dessas questões, ele começa dizendo que ele conhece Jesus como o Cordeiro de Deus. E aí a gente pode pensar, mas o cordeiro é um animal. Mas figuradamente, esse animal, o cordeiro, ele é aquele que Deus propôs como símbolo da expiação pelo pecado. Como símbolo sacrificial que
promovia naquela época a remissão de pecados. Então, quando ele designa sobre a pessoa de Jesus essa identificação, o Cordeiro de Deus, ele está dizendo que Jesus é aquele a quem Deus enviou, que tem poder, autoridade e capacidade de fazer por mim e por você o sacrifício necessário, se entregando a si mesmo para retirar o pecado. Retirar toda a força, todo o poder do pecado contra as nossas vidas. Essa é a primeira identificação que João fala a respeito de Jesus para mim e para você. E quando nós estamos nessa semana em que se aproxima o Natal, onde foi determinado que se festejasse então o nascimento de Jesus, isso tem que ser renovado no meu e no seu coração. Que a gente possa olhar para Jesus e nos relembrar, ativar a nossa memória, que Ele decidiu se entregar para mim e para você como o presente mais valioso de Deus para mim e para a sua vida. É o maior presente que nós recebemos daquele a quem chamamos de Pai. Aquele quem designamos como Deus Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus, da terra, de tudo que neles há. Maior presente daquele que nos criou com as suas próprias mãos, daquele que nos trouxe à existência, liberando o fôlego de vida que nos torna alma viventes. Que a gente lembre que a maior celebração é essa realidade, de que recebemos o maior presente na pessoa de Jesus Cristo, como aquele que tem poder de nos purificar, de nos limpar, de nos tornar livres, tirando de nós a força e o poder do pecado. E João continua dizendo que ele era limitado nas suas atitudes, mas Jesus vinha para liberar o Espírito, liberar a presença de Deus para mim e para você. Ele disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito e com fogo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, mas Ele também é aquele que traz a presença de Deus para a minha e para a sua vida. É aquele que tem poder de liberar o Espírito de Deus para habitar em cada uma de nossas vidas, para que nós sejamos tabernáculos de Deus, casas espirituais de Deus, para que sejamos habitação do Espírito Santo de Deus, para termos em nós a presença de Deus, para que verdadeiramente Ele seja o Deus presente, o Deus conosco, em todo o tempo, em todo o nosso período de vida aqui na terra. Porque em Cristo, mediante a fé, quando entendemos que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, nós o recebendo na nossa vida, recebendo a sua obra sacrificial, onde naquele momento, naquele dia, Ele se entregou para ser pregado naquela cruz, para ser levantado naquela cruz, para se fazer maldito no meu e no seu lugar, para tomar no seu corpo, na sua vida, o preço do castigo que nos traz a paz, para estar ali de braços abertos, liberando o perdão, porquanto Ele disse: Pai,
peço que os perdoe. Esse foi o maior propósito de Jesus, pagar o preço do sacrifício, ser o sacrifício, derramar o sangue da purificação, o sangue da remissão, o sangue da nova aliança, se fazer maldito no meu e no seu lugar, para que verdadeiramente nele sejamos livres. Se você ler lá em Gálatas, capítulo 5, verso de número 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nos libertou do quê? Das amarras, das travas, da escravidão promovida pelo pecado. E meus queridos, não tem nada mais doído num coração que sente remorso, que sente dor, que sente tristeza por atitudes feitas, por atitudes promovidas, por atitudes que fizeram parte de momentos de reações ou de ações. Não tem nada mais doído do que ter a consciência de que feriu alguém, de que magoou alguém, de que entristeceu alguém, de que causou prejuízo a alguém. Não tem maior dor do que lembrar que fomos instrumentos de dor para alguém. Não tem maior dor do que lembrar que estamos destituídos da graça de Deus na nossa condição de pecadores. Mas Cristo veio para nos libertar disso. Por quê? Porque quando nos apropriamos do seu sacrifício naquela cruz, da obra que Ele promoveu como um Cordeiro de Deus, que era suficiente para tirar os nossos pecados, quando nos apropriamos disso, diz que passamos a ter paz com Deus. Por que passamos a ter paz com Deus? Porque entendemos que através de Jesus Cristo, nosso passado não tem mais poder para gerar acusação e nem condenação, porque pelo sangue de Jesus somos limpos, purificados de todo o pecado. E o sangue de Jesus vai mais além, porque além de limpar e purificar, o poder desse sangue também nos justifica. O que é justificar? É criar uma cobertura sobre a minha e a sua vida, aonde não há mais um rompimento da ligação e da comunhão com Deus, porquanto por esse revestimento promovido pela justificação no sangue de Jesus, Deus não nos vê mais como pecadores, mas nos identifica como filhos. E quando entendemos isso, temos paz, porque sabemos que o pecado e a força do pecado não tem mais a capacidade de me aprisionar e de gerar morte. Pelo contrário, em Cristo Jesus sou livre e tenho o direito de usufruir essa liberdade com qualidade, porque Deus passa a estar em mim. Por isso João o Batista testificou dizendo: eu só posso batizar vocês com água, mas esse Jesus, a quem eu conheço como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode vos batizar com o Espírito Santo. O batismo, entre alguns outros significados na tradução do grego, né, que é uma língua que tem maior potencial de, vamos dizer assim, construir o significado correto da língua hebraica. Dentre essas identificações, uma delas é que o batismo é uma associação. É uma associação. Então, quando Jesus libera o batismo com o Espírito Santo, é uma associação.
aonde o Espírito Santo se associa comigo para me transformar em casa espiritual de Deus e habitação do próprio Deus. Então, meus queridos, quando a gente ouve esse testemunho do profeta João, é isso que a gente tem que visualizar na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que me foi dado para tirar os meus pecados e para me associar com a pessoa do Espírito Santo, a fim de ser filho de Deus, a fim de ter comunhão com o Pai, uma comunhão íntima e pessoal, porque também está escrito que através de Jesus nos foi aberto um novo e vivo caminho. Por que novo? Porque o velho se desfez, ficou para trás. Cristo construiu algo novo e diz que é um caminho vivo, novo e vivo caminho. Por quê? Porque é um caminho de vida. Não é um caminho que nos aproxima de Deus para nós sermos julgados, condenados, sentenciados e executados pela nossa natureza pecaminosa. Não, é um caminho que gera vida, porque nesse encontro com Deus, por estarmos revestidos do poder manifesto do sangue de Jesus como justificação, temos encontro com Deus para a vida. E eu creio que isso é o que traz a paz. Saber que eu posso me achegar diante de Deus, sem condenação, sem acusação, e com liberdade de chamá-lo de Pai. Pai é uma palavra íntima. Pai é uma palavra de proximidade. Pai é uma palavra de convívio. Pai é uma palavra de autoridade. Pai é uma palavra de proteção. É uma palavra de segurança. E quando eu entendo isso, eu entendo que eu me aproximo de Deus e sou acolhido por Ele. E toda essa ação dEle como meu Pai, porque eu adquiri a filiação através de Jesus Cristo, me apropriando da pessoa e da obra de Jesus. Quando eu entendo essa profundidade, eu consigo usufruir da grandeza dessa paternidade. Que quando a gente chegue para celebrar o Natal, a gente chegue com o nosso coração agradecido, e possa compartilhar essa realidade, essa verdade, com aqueles que vão estar naquele momento juntamente conosco, para que nos alegremos, muito mais do que pela questão de dar ou de receber um presente, porque o maior presente é Jesus para mim e para a sua vida. O maior presente é essa associação com o Espírito Santo de Deus, mediante o que Jesus liberou, para mim e para você sermos transformados em casas espirituais de Deus. Que a gente lembre da amplitude do que realmente é esse momento, que a gente use esse momento como um ambiente agregador, um ambiente de conforto, de consolo, um ambiente de usufruir da paz que vem de Cristo, que a gente possa ter nesse momento de celebração uma unidade gostosa na família, com os amigos, que a gente possa celebrar a vida que nos foi dada em Cristo. Se você abrir ali no livro de 1 Pedro, abra ali 1 Pedro, capítulo de número 1.
1 Pedro 1, os versos 18 ao 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Que a gente lembre que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, como prata, ouro. Não foi por essas coisas que nós fomos resgatados. Resgatados dos nossos procedimentos errados, falhos, limitantes, omissos, da nossa vida de pecado. Não foi por coisas corruptíveis, ou seja, não foi por nada desse mundo. Foi pelo próprio Cristo. Não foi por coisas que perecem, se desfazem, terminam, têm prazo de validade. Não foi por essas coisas que nós fomos comprados. Para sermos resgatados, para sermos livres da condenação do pecado, para sermos livres da acusação do pecado. Não foi por coisas deste mundo, não foi por ritualismos, cerimonialismos, não foi por coisas religiosas, não foi por liturgias que alcançamos a salvação, o benefício da liberdade. Foi pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, que Deus nos entregou como seu maior presente, para nele termos vida e vida com abundância. Irmãos, que a gente não perca essa realidade, que a gente não perca essa visão correta da pessoa de Jesus, que a gente não deixe as outras coisas serem mais importantes do que a celebração de um coração agradecido por esse presente chamado Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador. Que a gente não venha celebrar um homem gordinho, vestido de vermelho, carregando um saco. Que a gente venha celebrar verdadeiramente esse nosso Jesus, o maior presente de Deus para a minha e para a sua vida. Que a gente verdadeiramente venha celebrar esse resgate que foi feito pelo sangue mais precioso, o sangue do próprio Filho de Deus, no qual diz ali, precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de cada um de nós. Olha a profundidade do amor de Deus que nos está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele deu, Ele entregou, Ele deu, Ele entregou o seu Filho como um cordeiro para ser sacrificado no meu e no seu lugar, a fim de sermos limpos e purificados de todo o pecado e usufruirmos de estarmos associados com o Espírito de Deus e do título mais precioso para aquele que crê, porque diz que todos quantos nele creram, Jesus, Deus deu poder de serem feitos filhos de Deus.
E quem é filho pode olhar para Deus diante do trono da graça e chamá-lo de Pai, e usufruir de todos os benefícios dessa paternidade, sabendo que esse amor revelado é um amor que não tem medida, e que por esse amor que não tem medida, Ele decidiu nos prover do melhor e de todos os meios e recursos necessários para nós andarmos neste mundo como mais do que vencedores, superando as adversidades, vencendo as aflições, e a cada manhã vivendo as novidades que só Ele pode trazer e acrescentar nas nossas vidas, para que possamos verdadeiramente usufruirmos da sua boa, agradável e perfeita vontade. Fique de pé. Feche teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E vamos orar. Repete comigo assim: Senhor, sou grato a Ti, porque me deste Teu único Filho, para ser o meu meio de restaurar a minha comunhão contigo, a minha intimidade contigo, meu relacionamento contigo, para eu poder estar presente junto a Ti, diante do Teu trono, recebendo graça, usufruindo da graça, colhendo dos Teus frutos de justiça, de amor, e usufruindo da Tua paternidade, como filho, como filha. Eu Te agradeço, e que por esses benefícios Tu continue cuidando, protegendo, guardando, livrando de todo mal a mim e a toda a minha família, ao meu lar, e trazendo suprimento, provisão, recursos, prosperidade, riquezas, saúde, trazendo vida, trazendo conserto, restauração, renovo, vivificação, trazendo força. Oh meu Pai, que a Tua graça esteja trabalhando no meu coração, na minha alma, na minha vida, fortalecendo o Espírito que está em mim e o meu espírito, e que o Teu Espírito que está em mim vivifique o meu espírito, para que eu sinta o regozijo, a alegria e o gozo na minha alma, por essa conquista que me foi dada através de Jesus Cristo, para ter a Tua paternidade sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Que nesse Natal, Pai, seja isso a estar presente no meu coração, na minha vida, no meu lar, na minha família, e que essa seja a maior alegria dos nossos corações, seja a maior celebração nas nossas vidas, e que Tu continue bem presente, continue sendo esse Pai bem presente, e que Tu nos prepares, Senhor,
algo muito maior, muito mais excelente, porque eu sei que em Ti os recursos são ilimitados, porquanto, conhecendo as nossas necessidades e tendo o poder de supri-las através de Jesus Cristo, Tu nos concede infinitamente mais do que precisamos ou do que tenhamos capacidade de pedir, mediante as limitações da nossa mente ou dos desejos do nosso coração, porque verdadeiramente Tu és um Pai. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. A cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Deixou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, oh, oh. No altar de adoração seja sempre Jesus, Filho de
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Oh, oh, Oh glória, aplauda, glorifique esse Deus maravilhoso, aleluia. Amém. Que verdadeiramente venhamos a celebrar Jesus, aquele que é o motivo do aniversário, amém? Porque nele temos muitos motivos para alegrar o nosso coração, porque ele é o presente mais precioso de Deus para mim e para a sua vida, amém? Segunda-feira os cultos não param, irmãos. Segunda-feira que vem tem mais, amém? E nós agora, dia 24, vai ser o culto de Natal. Então se você quiser, puder, porque eu sei, né, que tem muitos que estão trabalhando aí no comércio até 9 horas da noite, né? Esses últimos dias aí está apertando bastante o horário de trabalho. Mas aqueles que quiserem e puderem estar aqui conosco, quinta-feira, às 18 horas, o culto de Natal. Vai estar muito bom. Tá bom, meus queridos? Eu tenho aqui 2 pedidos de oração. Um é para o Caio. Ele sofreu um acidente de caminhão lá no Paraná e está na UTI. E também o Marildo precisa de emprego. Eu creio num Deus que abre portas, eu creio num Deus que sara, que cura. Amém? Se você crê comigo, nós vamos orar agora, vamos entrar em concordância. E eu creio que Deus é poderoso. Ah, sim, o pastor Joel Andrade, estão pedindo oração por ele. Ele é da igreja Somos Um. Né? Ele está numa situação bem complicada com Covid. Tá? Vamos estar orando e intercedendo por ele também. Amém, meus queridos? Porque Deus sara, Deus cura. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos em concordância, juntamente, cada um de nós aqui, como igreja de Cristo, diante de Ti, reivindicando que Tu manifeste o Teu poder para sarar e curar a vida do Caio, a vida do pastor Joel Andrade, porque em Cristo Jesus, Tu diz que pelas pisaduras que nele foram promovidas, nós fomos já sarados. Que nessa verdade o Teu Espírito Santo venha trabalhar, liberando aquilo que é necessário, liberando o poder, para que essas vidas sejam restauradas e tenham a sua saúde plenamente restaurada, em nome de Jesus. Esteja dando força para essas famílias que estão passando por este momento, né, de ansiedade, de insegurança, até mesmo medo diante do quadro que está aí presente, para que sejam fortalecidos na sua fé, para que nessa força, Senhor, estejam conectadas com o Teu poder para testemunhar daquilo que Tu podes fazer por Cristo Jesus, nosso Senhor. E também Te colocamos a vida do Marildo, para que Tu abras a porta de emprego, a fim de que ele também possa retornar à sua condição de provedor do seu lar, da sua família, e ter a dignidade de ser, Senhor, esse provedor. E eu creio no Teu poder para abrir essa porta, e que assim esteja consumado sobre a vida dele e sobre a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos, sabendo que Tu és poderoso em obras para assim o fazer. Amém? Meus queridos, eu quero deixar para você o meu abraço de Natal. Amo cada um de vocês fazem parte das minhas orações, assim como as famílias de vocês, e eu quero deixar esse abraço, né, que você se sinta assim, abraçado de um jeito bem gostoso, né, se lembrando de que eu desejo o melhor Natal para você, a melhor celebração, né,
diante dessa realidade que nós estamos celebrando é Jesus, né? Que o mais importante não é comer, beber, dar ou receber presentes, mas é usufruir dessa comunhão promovida através de Jesus. Que seja Ele a estar manifesto, resplandecendo a luz dEle no teu lar, sobre a tua família, trazendo o melhor de Deus em todas as áreas. Amém? Um Feliz Natal para você, para a sua família. Estenda as mãos em direção ao seu lar, também representando a sua família. Senhor, te agradecemos, nos conduz em paz agora de retorno aos nossos lares, continua nos abençoando, se fazendo presente, abençoando a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, o nosso emprego, abençoando os nossos negócios, a nossa empresa, nos dando sabedoria e nos provendo de recursos em todas as áreas, para que em tudo sejamos bem supridos, porque Tu és poderoso através de Cristo Jesus para assim o fazer. Muito obrigado, dá-nos um sono tranquilo, um sono restaurador nesta noite, um despertar abençoado mediante essa comunhão maravilhosa, pelo que só temos a Te agradecer, e sendo assim, Pai, que Teu grande amor, que a graça poderosa do Teu Filho Jesus Cristo e a doce união consoladora do Teu Santo Espírito continue bem presente conosco. Amém. Meus amados, uma boa noite, vão em paz, que Deus os acompanhe.